sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, falando diretamente do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil, e hoje com um convidado super especial, o Alberto Oliveira, coordenador de CHRO da Syngenta. Alberto, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui com vocês na Summit. Alberto, o prazer é todo nosso. E aí, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você, como você chegou até aqui. Cheguei aqui com o convite da DECO, né, e também aproveitando a oportunidade para a gente conhecer novos parceiros, novas empresas, novos negócios. O Alberto é um rapaz que trabalha na Syngenta há 35 anos. Sou Nossa, uma longa trajetória. Quase um terço da minha vida. Metade está chegando. Então, sempre trabalhei na área de recursos humanos. Hoje eu sou focado bem na área mais rural, safrista da Syngenta, terceiros, temporários, mas sempre a minha vida sempre foi dentro do RH. Incrível. Essa pergunta é de praxe quando se fala de relacionamento, mas eu vou puxar agora para o mundo do trabalho. Como se manter 35 anos dentro de uma empresa? Como é que mantém essa relação viva? É lei de Darwin, tem que se adaptar. Sim. Hoje em dia, eu falo muito isso com o pessoal mais novo, né? Eles perguntam, mas 35 anos, você é mais velho que eu, tem a idade do meu pai. Eu falo, não, mas você vai se adaptando, aquela antiga coisa da idade. Porque é difícil, realmente, Sim. Hoje é difícil você conseguir tanto tempo numa empresa. Duas coisas importantes, é você se adaptar e o relacionamento que você tem com as pessoas, né? Acho que a empresa te respeita e você tem que respeitar a empresa para conseguir conjugar todos esses pontos juntos. Perfeito, Alberto. E acho que você falou um ponto essencial, que é a adaptação. Porque apesar de ser a mesma empresa em nome, né, em CNPJ, não é a mesma empresa em estrutura, em cultura organizacional, nos desafios que você enfrenta. Então, até saber se adaptar nesse ponto de tipo, a empresa mudou, como é que eu respondo a isso, é um ponto de atenção, né? Estava até vendo uma palestra sobre IA, né? Você vai falar, não, hoje todo mundo fala IA, né? A IA faz, a IA não faz. Alguém colocou a informação dela. Então, muita gente, a gente tem que entender que as informações são nossas. Então, você tem que buscar, pesquisar. E é o dinamismo do dia a dia hoje. A gente também está num país que muda, né? E eu, como sempre estive no ramo agro, então a gente Sim. vai crescendo, vai buscando novas fronteiras. É difícil, mas a gente vai buscando esses desafios aí pela frente. E os desafios, né, se falando de agro, eles não são pequenos, né? Principalmente falando de trabalhadores que são ali, trabalhadores rurais, até mesmo safristas algumas vezes. Como é que a Syngenta se organiza para fazer a gestão dessas pessoas durante a alta demanda? Então, hoje nós temos um planejamento mais detalhado por safra, né? Como que eu digo por safra? Então a gente tem 3 safras no ano, então há uma equipe já de planejamento, já determina onde vai ter os campos, quais cidades vai ter o campo, para depois a gente partir para a contratação dessas pessoas no campo. Sim. Porque não é um campo em São Paulo, então tem localidades no Brasil inteiro onde eu tenho. Então a gente tem que ter o início do planejamento passa pela área da empresa, então eles mandam para nós, esse é o planejamento, quantas pessoas eles vão precisar, e nós saímos contratando essas pessoas. Geralmente essas pessoas são retornantes, principalmente quando eu falo de safristas, né? Sim. Então eu trago ele nessa safra, acabou, trago na outra safra. Então a gente já tem essas pessoas fixas. Mas a sazonalidade hoje, se você pega o Brasil, que é extenso, então é difícil você prever quando exatamente. A gente recebe um planejamento, contratar pessoas para dia 10 de agosto. Sim. Só que dia 10 de agosto eu tenho que contratar, só que dia 10 choveu, tudo. Então Muda, aí você tem que fazer um novo planejamento, onde você vai deixar essas pessoas. Então a gente tem essa sazonalidade no Brasil, por ser um país extenso, então você tem toda essa complexidade de fazer. No começo era muito mais difícil você fazer planejamento. Hoje nós temos esse planejamento tranquilo, é muito bem feito. Eu acho que a gente tem tido um retorno grande, principalmente porque a gente fidelizou essas pessoas com a gente, né? Então eles sabem, eu vou voltar para trabalhar com vocês, vou voltar para trabalhar com a Syngenta, e é um mercado que acaba sendo competitivo. Perfeito. Eu acho que esse ponto de fidelizar a pessoa ali temporária, a terceira que está trabalhando durante uma alta demanda, é essencial, porque quando a gente fala do Brasil em extensão muito grande, a gente também às vezes esquece que, apesar de muito grande, a gente tem uma escassez de talentos em algumas regiões, né? E aí quando é um talento muito específico, ou quando é algo um pouco mais difícil, se a gente não reter e cuidar desse talento que está ali, acaba que uma hora vai esgotar. E a gente precisa da mão de obra, não tem pessoas para ocupar aquela cadeira, né? Não vamos ter. Então ela esgota. Ainda quando você pega muito
fala de talento, né? Você pegar específico na área que eu tô, que é rural, às vezes é difícil encontrar uma determinada pessoa com uma determinada função. Porque aquela pessoa que tem talento, ela não está só de olho em você, né? Tem outras empresas, eu venho aqui, eu quero... Então é difícil, pelo dinamismo do país, é grande, então você fala, eu quero um exemplo, eu quero um gestor que me atenda em tal localidade. Tocantins, vamos dizer assim. Não. Você não vai, às vezes, achar uma pessoa naquela localidade, você tem que recrutar, buscar um talento em outra, fazer todo aquele trabalho com ele, convencê-lo que ele possa ir para lá, né, que a empresa está dando valor. Então a gente tem, eu acho que não é só no agro, mas hoje em dia, em geral, para você conseguir um bom talento, é difícil. Às vezes é preferível você lapidar o seu talento, essa pessoa para ser um talento futuro, do que às vezes buscar, mas também depende do tempo que você precisa dessa pessoa, né? Porque às vezes você pode lapidar um estagiário, uma pessoa que seja um júnior. Então vamos ver para que é o processo que eu preciso essa. Então às vezes é mais vantajoso você lapidar dentro de casa, se é algo de longo prazo, médio e longo prazo. Agora se é de imediato, aí você tem que realmente no mercado buscar esses talentos que às vezes é raro. Perfeito. E aí, para a gente entender, né, qual seria a melhor solução, o RH ele precisa estar muito próximo ao negócio. Como é que você vê hoje em dia essa interação do RH com o negócio para ele deixar de ser aquele RH que fecha vaga apenas para ser um RH estratégico? Acho que você pegou o ponto correto, né? O RH estar junto, não é estar junto no dia a dia, ele estar junto no processo inteiro. Sim. Eu tenho uma fábrica, o RH tem que visitar aquela fábrica para saber, para entender qual que é o dinamismo de trabalho, o que ele vai precisar de pessoa, que o RH montar todo um processo para a área solicitante, mostrando, olha, essa pessoa, esse é o perfil que eu preciso, é isso que a gente vai buscar, porque muitas vezes você, como RH, você recebe, eu preciso de um candidato X para trabalhar em lugar X. Mas você conhece esse lugar como RH? Então, conhecer o negócio, desde uma planta até o site, plantio, uma formulação, a pessoa entender vai facilitar muito ajudar o negócio, né? Porque no passado você pegava o RH, era isso. Recebia a ficha, eu quero 100 colaboradores para fazer tal função. Preciso de um diretor, preciso de um gerente, preciso de... Aí entrava no mercado, hoje você vai no LinkedIn e pega. Vamos dizer assim, seleciona lá e traz as pessoas que já tem. Mas será que essa pessoa, o RH, tem esse conhecimento? Sim. De qual a especificação dessa pessoa? Muitas empresas perdem talento hoje por isso, porque às vezes o RH não tem o conhecimento do negócio. Aí ela contrata alguém e essa pessoa não chega no negócio e não era bem o que foi passado para ela. Exatamente. É importante, é um ponto hoje, acho que é essencial o RH sair da cadeira e ir para o campo, ir para um site, ter esse conhecimento, essa expertise toda do processo. E até porque é através desse processo de você estar lá junto das pessoas que você desenvolve relacionamento e que você desenvolve empatia também com aquela pessoa. Porque é só, às vezes, no campo que você vai perceber que, tipo, a gente brinca muito isso em logística. Que o pessoal, às vezes, coloca o relógio de ponto numa ponta do galpão, mas a pessoa trabalha do outro lado do galpão. Ela tem que andar 10 km, 5 km para bater o ponto. E se o RH ele nunca for lá para ver isso, ele vai dizer que nunca tem problema que a pessoa está batendo ponto atrasado por uma falta de manejo ali. Mas não é, porque realmente é inviável. E quando eu estou no campo, eu vejo que realmente tem algo a ser feito, tem algo que eu preciso ajustar no meu processo para poder responder melhor para essa pessoa que está ali, né, trabalhando. Exatamente. Então, você tocou no ponto de logística, eu vou trazer um pouco para o canto do safrista, né? Sim. Eu já fui no campo. Se você vai no campo, você recebe as informações. Mas como que aquela pessoa vive? Como é que ela vai para casa? Como é que ela volta? O que ela precisa? O que eu posso fornecer para ela para agradar? Não financeiramente, às vezes até um treinamento, algo assim que ajude ela a fidelizar a gente. Tá? Mas é importante. Eu já viajei em muitos lugares aqui no Brasil, principalmente fazendo negociação sindical. Sim. Então você vai lá com o público, você vê como eles são muito diferentes. Eles ficam felizes quando vê alguém do RH junto. Com certeza. Tem lugar que o RH nunca está participando, nunca está junto. Mas quando eles veem, eles têm, às vezes eles ficam com uma timidez, né? Eles ficam restritos, mas eu tenho vergonha e tal. Mas depois você vai conversando, almoça com eles, eles vão se soltando. Aí eles trazem informações que às vezes o gestor dele chegou, mas o gestor não trouxe.
porque para o gestor às vezes não é tão significante aquele Não ponto. dá importância. É uma coisa pessoal, é algo de desenvolvimento. Então, você vai buscando cada contexto desse, juntando e buscar essa melhoria contínua para eles. Perfeito, Alberto. E aí você trouxe exatamente estar no campo como uma boa prática para que a gente consiga engajar esse colaborador. Teria alguma outra boa prática para a gente ganhar, né, mais eficiência, para ganhar mais celeridade, para ganhar o engajamento desse pessoal que está trabalhando ali na ponta? Quando você fala em engajamento, acho que tem vários pontos que não é só salário. Tá? Sim. Então, às vezes, é um benefício que você fornece para um funcionário desse, uma melhor estrutura de alojamento, uma melhor estrutura de ônibus para ele estar se locomovendo. Então, são detalhes pequenos que, às vezes, para esse público, ajuda muito eles. Tá? Às vezes, um exemplo muito assim, a gente vai falar, mas isso não conta. Acabou uma safra, faz um almoço especial para eles no campo. Que legal. Esse é um valor que você agrega para eles. Tá? Então, é um reconhecimento, não é um reconhecimento financeiro. Claro que você não pode desprezar uma parte de produção, que você vai dar um bônus, que você vai fazer um prêmio para ele, mas para ele atingir as metas. Então, ele atingindo as metas, ele também tem a parte financeira. Mas eu acho que o importante é você estar perto dele, ver o que ele precisa de apoio, às vezes há um treinamento, você garantir a segurança, seguir as normas, NR31, que a gente tem muito para campo, acho que é seguir isso e mostrar para eles que a empresa se preocupa com eles. Sim. Eles não são meros funcionários que estão lá, são pessoas. Então, às vezes, as empresas não tratam como pessoas, meros colaboradores ou meros funcionários. Sim. Eles são pessoas como a gente, então eles merecem todo o cuidado. Não, incrível, Alberto. Muito legal ver que vocês têm esse ponto de vista, essa visão diferente daquele colaborador, mesmo que ele seja ali temporário, que ele esteja atuando só para uma safra. A gente brinca muito na Adego que o trabalho ele dignifica. Então, quando a gente vê que o trabalho está mudando a vida, não dessa pessoa apenas, mas da família dela, vira uma chavinha e tudo começa a fazer muito mais sentido e a gente consegue pensar, né, como você trouxe, não só em salário, pagamento, benefícios, mas nesse todo de como é que eu valorizo esse colaborador. Exatamente. A gente tem são 3 níveis de colaboradores, né? Quando eu falo safrista, temporário, terceiro, na visão das empresas, muitas empresas eles não são meu funcionário efetivo, entendeu? Eles não são, mas eles podem ser amanhã. Com certeza. Qual o talento que eu estou trazendo ali? Então, esse momento você tem que começar a olhar essas pessoas de outra maneira. Sim. Eu vou trazer um talento aqui, mas vai ficar 4, 5 meses comigo, 3 meses, é o período de experiência, 90 dias. Então, olha aquela pessoa com mais carinho, ele não é um temporário, não é um terceiro que está ali para quebrar um galho de uma alta demanda, não. Ele está para trabalhar e você tem potencial. Sim. Então, acho que a dificuldade hoje é muito a colocar para as empresas safrista, temporário, terceiros, outras categorias que são mais sazonais, são funcionários. E lá dentro tem talento. Com certeza. Então, acho que é um olhar que se pode dar. Um Begadeco me trouxe lá 200 temporários para trabalhar. Será que dentro dali não tem um talento? Então, acho que é o momento de se olhar para esse público, não é? E hoje eu acho que não se olham muito para isso. Algumas empresas, né? Porque você pega o mercado grande, uma lojista, tal, você vê o que acontece no final do ano, você vê que existe muita efetivação de temporários e terceiros. Mas muitas empresas acabam não tendo isso na sua ideia, muito que eles avaliam custo, ou não tem um headcount. Então, acaba ficando sempre na base do temporário do terceiro. Perfeito, Alberto. E aí eu achei muito legal você trazer que mesmo eles sendo temporários e terceiros safristas, vocês conseguem treinar e investir na capacitação dessas pessoas, correto? Como é que funciona esse processo? Que ela vai passar ali 4 meses, como é que eu encaixo um treinamento nesse curto período de tempo? É muito pequeno. Você fala, como é que eu vou treinar pessoas? Então, o treinamento é baseado geralmente na área que ele vai trabalhar. Tá? Perfeito. Como a gente está falando mais de um nível operacional, quando a gente está pegando, pelo menos nós pegamos mais um nível operacional, a gente tem alguns treinamentos que já são dados no dia da integração. Treinamento básico. Né? Vou pegar um safrista, a integração dele vai o dia inteiro. Então, ele tem uma integração e vários treinamentos. Alguns treinamentos, eles ocorrem durante o período que ele está trabalhando normal. A gente vai lá, tira ele, fazer um treinamento. Geralmente são treinamentos mais de HSE, de segurança, né? Pelo pouco período. Sim. Mas então a gente tenta fazer isso escalonado com eles. Treinamento, os que são obrigatórios para ele iniciar, a gente faz na integração. Os demais a gente vai fazendo durante o dia a dia. Não só, mas às vezes tem alguns treinamentos que a gente acha para eles que sejam
essenciais ali naquele momento, eles podem participar. Ou às vezes eles também vão receber um invite, algum treinamento, alguma informação, eles podem participar. Perfeito. E aí é realmente entendendo como é que eu vou encaixando, fazendo dar certo, né? Aquele bom e velho. E encaixar e fazer ele engajar nesse treinamento. Sim. Como é que eu engajo ele? Puxa, aí eu falo assim, Alberto, quanto tempo você vai ficar 3 meses? Para que eu vou fazer aquele treinamento? Uhum. Para mim não interessa. Mas aí você tem que engajar ele. Falar, não, você não vai fazer aqui, mas você pode aproveitar lá. Com certeza. É aí que você começa a captar o que eu estava te falando antes, né? Ali tem uma pessoa interessada. Então, será que ele não pode ser um potencial efetivo para mim amanhã? O difícil é o engajamento desse público. E a gente tem conseguido, basicamente, fazer todos os treinamentos com eles que vai agregar algo para eles, tá? Então, a gente tem que distinguir mesmo o que é treinamento que agregue para ele. Não dá um treinamento que ele vai lá só por ir. Então, a gente tem que pensar muito no que tipo de treinamento a gente aplica para eles. Perfeito. E aí, Alberto, o colaborador, né, obviamente, tem esses entraves por ele ser um temporário. Mas quais são os principais desafios que você enfrenta, que você percebe hoje em dia, para integrar esse colaborador, que ele é temporário, terceiro, safrista, dentro da força de trabalho? Para ele se sentir parte, para ele sentir que, mesmo ficando ali por um pouco período de tempo, né, ele faz parte daquela companhia. O que é que você enxerga? Quando a gente fala temporário e terceiro, assim, é uma demanda, né? Sim. Então, assim, geralmente, quando você fala numa empresa agroindústria, ela tem uma safra. Então, isso se torna um pouquinho mais difícil de trazer, efetivar esse funcionário. Mas não quer dizer que 100% daqueles que trabalharam não vão ser efetivados. Uhum. Porque sempre você tem algo sobrando. Hoje em dia, às vezes, um pouquinho mais dificulta, às vezes você não tem headcount para trazer aquelas pessoas. Sim. Por um período maior. Então, por isso você vai esse determinado. Então, esse acho que é o maior problema hoje das empresas trazerem. Outro problema que eu vejo é que, às vezes, a contratação e a manutenção desse pessoal temporário e terceiro são muito rotativos. Então, as empresas têm um olhar diferente quando falam, vou contratar terceiro. Por exemplo, eu contratei um terceiro, ele trabalhou 1 mês e meio, daqui a pouco ele sumiu. Ele não me aparece mais. Então, às vezes, dá um preconceito nas empresas contratarem terceiro e efetivá-los. Uhum. Porque não é porque ele saiu da empresa. Às vezes ele saiu, não é porque ele não estava gostando. Porque ele teve uma oferta melhor. Sim. Ele teve um benefício melhor. Então, ou ele foi efetivado, pegou um CLT em algum outro lugar, pegou um lugar, né? O temporário tem muito disso. Uhum. O terceiro também. Fala, eu vou para outra empresa. Será que eu não estou fazendo, o meu salário não está condigente com o mercado? Ou alguma para você reter essas pessoas efetivadas, você tem que começar daí. Você tem que começar a pensar salário, benefícios que vão dar para eles, para a gente conseguir retê-los na empresa. Mas hoje em dia é muito difícil. Acho que também pelo panorama do Brasil, que você ainda não tem uma estabilidade completa, as empresas não estão querendo muito aumentar o seu headcount, não tem uma confiança no governo. Previsibilidade. Aí você tem isso no comércio, né? O comércio não. O comércio sempre você tem os picos no comércio, contrata temporários terceiros. Vamos pegar Dia das Mães, Natal. As datas, né? E aí eles sempre ficam com alguém, né? Porque também eles têm uma rotatividade maior. Perfeito, perfeito. E aí, Alberto, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre essas instabilidades externas, mas a gente também tem que lembrar que os líderes internos, eles têm um papel para gerenciar, né, tudo isso que está acontecendo ali na ponta. Como é que é essa interação entre RH e líderes para garantir que vai ter uma boa gestão da operação? Toda essa parte de interação com os líderes, a gente tem as equipes dos business partners, Perfeito. que eles fazem todo esse âncora com gestores das áreas. Tá? Uhum. Então, os business partners levantam as informações com ele, precisa de treinamento, o que eu preciso com essa equipe, o que a gente vai fazer de um planejamento para esses temporários, para esses terceiros. Então, eles fazem todo o planejamento, às vezes, desde o processo de quantos FTEs, quantos headcount eu vou precisar, até o momento de sair. Então, eles fazem todo esse processo e veem quais as necessidades que tem de dar um treinamento, de que precisa, qual tipo de função, qual tipo de terceiro que eu vou trazer. Então, eles fazem o que eles aí com esse levantamento, eles trazem onde eles vão fazer as melhorias, vão buscar esse temporário, vão fazer esses treinamentos, eu vou fazer capacitação para esse que é melhor. Então, é todo um acompanhamento feito pelos business partners, junto com gestores de cada área que recrutam. Perfeito. E aí, nesse plano dos business partners, também entra alguma coisa voltada para tecnologia, inovação, alguma coisa que eles têm que trazer de melhoria ferramental
para apoiar esses gestores? Ou isso fica muito mais como estratégia do RH como um todo? Não, também surge, né? Vamos pegar hoje o que é moda no mercado, fazer uns BIs de frequência de temporários e terceiros. Então, isso aí vem, uma solicitação sempre vem através do business partner. O gestor quer algo, o business filtra o que ele quer, de informações, a base de dados, porque operações geralmente tem isso, né? Quem está em contato, vamos dizer, quem está em contato com a DEC, fala, DEC, eu preciso dessas informações. E aí, para montar o BI, para saber como é que é. Tecnologia utiliza bastante, às vezes eles acabam utilizando os sistemas da própria empresa para fazer lançamento, para fazer alguma avaliação, o gestor coloca lá, porque tem algumas, dependendo para que área você vai contratar, né, eles têm algum ganho por produtividade. Perfeito. Então você tem que fazer uma avaliação e esse funcionário, esses temporários também tem que ter um acompanhamento, né, para garantir que aquela produtividade que ele vai ganhar como produtividade vai ser paga corretamente. Então, aí você vai usando vários mecanismos. Depende muito da área que ele está atuando, né? Ou seja, um safrista, ou seja, um operador dentro de fábrica. Então, você tem medidas e performance diferentes para cada um. Perfeito. Alberto, que aprendizados recentes a Syngenta notou que podem ser compartilhados como boa prática para gerenciar essa mão de obra temporária, terceira, para realmente potencializar o trabalho e o esforço que elas trazem? Eu acho que o principal que eu falei no começo, né? Eu até repito, é você fidelizar essas pessoas, mostrar que eles são funcionários, fazem parte de um quadro de funcionários da empresa, não é porque ele é temporário ou é terceiro, ou é safrista. Então, eles fazem parte da empresa, né? É mostrar para eles que eles também têm o mesmo respeito do que os demais colaboradores, para eles se sentirem parte daquela família ali da empresa. Então, acho que esses são alguns pontos de trazer. A gente aprendeu muito nesses últimos anos, principalmente com safristas, né? Vou pegar onde tem esse foco de fidelizá-los. Então, quer dizer, eu trabalho com as turmas. Então, eu tenho a turma do Zé, então ela volta comigo praticamente toda a safra. Que legal. Eu ligo para o Zé, ou a pessoa responsável liga, Zé, eu preciso de você para trabalhar. Tem funcionário, estou disponível? Ele vem. Então, por que ele volta? Porque ele viu os diferenciais que nós fornecemos para ele. Desde um almoço, café da manhã, até prêmio, avaliação de bônus. Então, você tem que fazer um conjunto de coisas para poder passar para eles isso e eles retornarem sempre. Tá? Mas o safrista é isso. A gente tem, eu acho que hoje, praticamente 70% das nossas equipes elas são retornantes. Tá? Legal. Então, a gente traz equipes de várias localidades e são sempre retornantes pela fidelização com a Syngenta. Incrível. Eu acho que esse ponto da fidelização ela é essencial. Porque, como você falou, você acaba até reduzindo o esforço que você, como RH, tem que ter para trazer essa pessoa e ela vai desenvolvendo essa relação de parceria e de confiança com vocês na Syngenta, né? Então, vira um ciclo muito benéfico, no qual você proporciona trabalho, o pessoal está muito confortável e feliz trabalhando com vocês. Então, acaba sendo um processo que é menos custoso, porque eu não tenho que gastar tanto esforço e dinheiro para recrutar. E a pessoa, ela sabe que ali ela vai ter um trabalho safra a safra para poder apoiá-la, né? Isso acho que é o primordial para a gente fazer, não só para a gente, acho que para qualquer empresa que pense em continuar com esse modelo de trabalho é difícil. Então, porque fidelização é difícil. Né? Sim, bastante. E é muito da categoria, né? Com quem você está trabalhando, né? Você pega um jovem hoje, muitos não fidelizam, né? Ele trabalhou, ele pegou o know-how ali, ele já vai para outra empresa. Então, hoje você não tem pessoas jovens, geralmente, ficando 5, 6, 7 anos na empresa. Muito difícil. Então, é difícil para a pessoa ficar e é difícil para a empresa fidelizar. Então, a empresa tem que criar todo um plano de desenvolvimento profissional para essa pessoa, né? Ver o que ele quer também, não é só a empresa chegar e falar, eu quero que você faça isso. Não, qual que é o teu plano de desenvolvimento para com a empresa, né? A empresa tem isso para você, o que você quer? Então, é um trabalho em conjunto, né? Porque às vezes você está com um funcionário que ele tem um plano de desenvolvimento na cabeça dele que não está muito ligado à área que ele está trabalhando. Sim. Mas ele é um potencial, ele está no RH, mas ele é um potencial, de repente, para trabalhar em marketing. Qual que é o seu plano? Aí ele fala, eu quero fazer isso. Então, essa hora que o gestor e a empresa têm que avaliar, né? Porque muitas vezes ele é bom, mas às vezes não está no lugar certo. Tá? Ele pode ir para outra área. Então, acho que criar esse plano de desenvolvimento para todos os colaboradores, a gente nunca vai atender todos na sua maioria, mas já é um incentivo grande. Com certeza. Eu acho que esse é o pontapé inicial
para a empresa ter com todos os colaboradores, ter esse plano de desenvolvimento e escutar o que eles pretendem da vida deles. Quer fazer? Porque às vezes alguém está fazendo aquele trabalho dele, mas é onde ele consegue, onde ele desenvolve. Não queira mudar eles de área ou não queira até dar uma promoção. Dê um mérito para ele, dê uma valorização de alguma coisa. Porque essa pessoa, ela é um generalista, ela conhece bem o que ela faz, mas é onde ela quer ficar. Sim. E você não pode perder, porque se ela sair dali, ela tem, ela tem um bom contexto de aprendizado que ela levantou nos anos que tem. Então, não force a pessoa a fazer aquilo que ela não faz. Eu já vi muito disso, fazer, a pessoa desanima e acaba saindo. Então, conduza a pessoa do jeito que ela quer, mas também atendendo a necessidade da empresa. E aí a gente volta até no tema da adaptabilidade, né? Porque realmente entender a pessoa no seu indivíduo e saber como é que eu adapto a minha estratégia, como é que eu adapto o que eu posso oferecer como RH para a realidade dessa pessoa. Será que é, como você falou, um plano de carreira no qual eu vou tentar avançá-la e subi-la o máximo possível de cargo, ou eu realmente vou investir ali em mérito, em treinamentos, em promoções, mas para que ela fique onde ela está confortável? Então, acho muito legal a gente chegar nesse momento da conversa, né? Fazendo esse momento de ciclo completo, porque a adaptação ela é um passo essencial para que a gente consiga manter e entender esses diversos perfis ali dentro da companhia, né? Eu acho que eu sou exemplo disso, né? Eu estou lá há 35 anos, né? Então você acaba adquirindo um pouco de conhecimento de cada área, tá? Mas chega uma hora você fala, eu quero essa posição para mim, é onde eu gosto, tá? Sim. Aonde eu me sinto bem trabalhar. Então, é o lugarzinho que você quer ficar. Eu acho que você rende mais ali quando você está ali naquilo ali, do que alguém te pedir para fazer outras coisas, né? Não é todo mundo que tem esse mesmo pensamento, mas quando você está num lugar, que você está num ambiente feliz, você não está na sua zona, não é zona de conforto, é um ambiente feliz, né? Porque tem aquela diferença. Eu tenho zona de conforto, que é aquela pessoa que chega lá, fica acomodada. Aqui tá tranquilo. Mas não é que você está ali num lugar que você esteja tranquilo, que você não vai buscar desenvolvimento, é conhecimento. Então você busca conhecimento. Hoje você pega todo mundo, você pega um jovem e fala, vou consultar o IA. Aí o tempo que ele foi consultar IA, às vezes alguém que está ali, que tem expertise, já respondeu para ele e já fez. Sim. Então é buscar o conhecimento e deixar ele na cabeça. Vai lá, uma hora você vai precisar. Uma hora alguém vai pedir para você alguma coisa e você tem esse conhecimento. Isso acho que faz parte do seu desenvolvimento também, você agregar conhecimento. Não é ficar só na rotina de receber, fez alguma coisa, não, tá aqui, fez, apertei o botão, tá pronto. Não. Vai conhecendo, vai agregando coisas novas. Não precisa ser de outra área, mas da sua área mesmo, às vezes que você atua. Vai pesquisando, vai atualizando, porque o conhecimento mudou. Ele vai seguir evoluindo, né? Um dia ou outro você vai precisar daquilo. Nada que você aprendeu no passado, você fala, não vou utilizar hoje. Sim. Sou testemunha disso. Não. Eu aprendi no passado, está aqui guardado no meu HD, na minha cabeça, mas eu sei que um dia eu vou precisar daquilo. Ele vai ser um gancho, ele vai ser uma âncora para seguir em alguma coisa. Sempre vai precisar. Nada que você aprenda da tua área ou da tua vida, da tua profissão, eu acho que ela sempre tem que ser guardada com carinho. Perfeito. Alberto, estamos infelizmente chegando à nossa última pergunta, que é uma pergunta de praxe. Todo convidado do videocast ele responde, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Focar na? Sua gente. Eu acho que assim, a dica é assim, esteja mais próximo, tenha paciência, tente entender o perfil do seu funcionário. Não queira... Cada um tem um perfil diferente. Sim. Se o gestor, o líder, não conhecer o perfil dos seus funcionários, ele não consegue ter uma boa gestão. Eu acho que ele tem que saber, saber escutar. Com certeza. Muito. Porque às vezes ele tem que trazer, o gerido quer alguma coisa e o líder já faz cara feia, não quer escutar essa pessoa. Mas será que ele não está trazendo uma boa ideia ou ele não está com algum problema? Eu acho que é o escutar, principalmente escutar as pessoas. O que elas precisam? Estar mais próxima das pessoas. Tem gestor que não fica, né? Ele fala, faz aquilo. É estar próximo e saber escutar as pessoas. Saber servi-las. A gente fala muito aqui dentro da DECO da liderança de servitude. De você realmente estar próximo, escutar, entender e saber como é que eu ajudo essa pessoa a performar da melhor forma possível. E aí é só realmente escutando, entendendo individualidade e sabendo como eu, líder, adapto o meu jeito de liderar para cada pessoa que está na minha equipe, é que eu vou chegar nesse ponto, né? Exatamente. Eu acho que é bem aquilo que você colocou. É por aí que a gente consegue chegar nesse ponto. Pessoas são sensíveis,
Pessoas não são objetos, então não é você vai dar, a pessoa está triste, vou dar um aumento para ela. Não, é. Mas será que esse aumento vai... Por que você está dando aumento? Ela vai chegar e falar, eu não pedi aumento. Uhum. Eu pedi conforto, eu pedi outra coisa. Ela queria que fosse escutada, então, e é muito importante. É isso que eu acho. Eu deixaria aqui, escute o seu liderado. Uma mensagem Converse. final perfeita. Faça um one-to-one, pelo menos uma vez por mês, sente com o seu funcionário, se é uma equipe, faça um DDS, faça uma conversa de roda para você saber o que está passando. Perfeito, Alberto. Muito obrigada por ter participado do nosso videocast. Foi incrível conhecer um pouquinho mais do mundo da Syngenta, como é que vocês trabalham com esses colaboradores e também ver na prática como é que a gente consegue criar uma liderança mais humana e mais focada no indivíduo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Quem sabe numa próxima a gente traga novos temas. Com certeza, com certeza. Agora vamos curtir o evento. Vamos lá. Muito obrigada a você novamente e muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.